Olá, eu sou a Patrícia e eu tô aqui para falar como fazer o treino da variabilidade da frequência cardíaca utilizando o aplicativo Heart Rate Pro. Então essa aqui é a carinha do aplicativo. Só que nesse momento, antes de falar, sobre as funcionalidades do aplicativo, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da respiração diafragmática. Então vocês estão olhando que aqui tem esse peixinho, certo? Então, o que eu quero que vocês observem? Olha só, enquanto ele está subindo, percebam a barriga dele. A barriga dele está estufando, ela está ficando inflada. É a mesma coisa que a gente precisa fazer quando a gente está fazendo a respiração diafragmática. Então, o que eu vou fazer quando eu faço a respiração diafragmática? Enquanto eu inspiro, eu faço a inspiração pelo nariz e eu jogo o ar para baixo, para o meu abdômen. E a minha barriga, ela vai inchar, ela vai ficar estufada. Enquanto eu estiver expirando, eu vou fazer essa expiração pela boca. Enquanto eu expiro, olha só, a barriga vai encolhendo, tá? Então, é assim que a respiração diafragmática ela tem que acontecer. Eu inspiro jogando o ar para baixo e a minha barriga enche. Eu expiro pela boca, soltando o ar e a minha barriga vai encolhendo, tá? Então, é assim que eu preciso fazer a respiração diafragmática em todo o meu treino de variabilidade da frequência cardíaca. Então, aqui tá a carinha do Heart Rate, tá? Então, essa aqui é a tela inicial. Então, a gente vai começar aí pensando no que eu preciso fazer de configurações. Pode ser que tenha alguma diferença de visualização entre usuários de Android e de iOS. Essa tela aqui que a gente está vendo é de iOS. Pode ser que no Android apareça em cima, apareça alguma coisa um pouquinho diferente, mas é basicamente o mesmo tipo de funcionamento, tá bom? Talvez só mude a posição, a localização, mas a ordem, o que precisa ser feito é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a questão das configurações. Então, eu vou clicar aqui em Settings para começar a fazer essas configurações. Então, quando eu clico em Settings, aparecem essas opções. A primeira opção que a gente vai mexer é essa do sensor de seleção. Então, a gente está fazendo através da câmera do celular. Não existe um sensor de Bluetooth aqui para estar fazendo a medição dos batimentos cardíacos. Então, a gente sempre vai deixar aqui na câmera, né? E uma coisa que é importante, quando a gente colocar o dedo na câmera, é importante que ele não passe por cima do flash, porque se ele passar por cima do flash, meu dedo vai começar a esquentar. E meu dedo começando a esquentar vai começar a me incomodar. Então, é importante que eu tenha esse cuidado de colocar. Parece que alguns telefones da Samsung têm duas câmeras. É importante que vocês saibam que nesses casos vocês têm que colocar o dedo na câmera de baixo, tá? É ela que vai ter o sensor aí para poder verificar a medição. Então tá, me confirmei lá, né, que tá na câmera, que o flash tá ligado, mas eu sempre tenho que lembrar que quando eu colocar o dedo, eu colocar numa posição que não fique em cima do flash, tá? Aí vamos lá, voltando para a tela de configurações. Então, eu vou começar a olhar assim, agora o tipo de respiração que eu vou fazer, né? Então, o que eu vou vir aqui? A gente vai ter duas opções. Se você não tiver o treino customizado, você vai selecionar essa opção do Dr. O'Hara, que eu não tenho a menor ideia de quem seja, mas enfim, ele tá aqui e é uma respiração que fica um quadro ok, que é o quê? De 50% de inspiração e 50% de expiração. Caso você tenha algum indicativo, né, de customização, eu vou ter te passado essas porcentagens e aí vai abrir uma tela que nem essa e você vai colocar, mexendo esses negocinhos laranja, vai mexendo aqui nessas porcentagens de breath in, hold on, breath out, hold in. Então, eu te dando essas porcentagens, é só você mexer nessas bolotinhas aqui, né, nessas configurações, para você ir tendo a porcentagem, tá? Mas é só se eu tiver te passado alguma coisa nesse sentido, ok? Então, voltando de novo, né, lá para a tela de configurações, a gente tem também a opção de configurar a aparência do gráfico.
E aí eu posso deixar preto, que é que nem esse o meu, né? Então a aparência, o tema, né, tá preto, ou eu posso deixar branco. Aí fica a preferência de cada um de vocês. Eu também posso colocar imagens motivacionais que vão aparecer no fundo do meu gráfico, tá? Eu posso deixar default, que é a padrão do aplicativo, e eu posso customizar, colocando uma minha que eu queira, ou eu posso deixar em nenhuma. Essas questões de customização, de imagem motivacional, de áudios, elas costumam ter um preço a ser pago, tá? Elas não entram aí como já na configuração que a gente pagou. Ela tem um custinho aí adicional, tá bom? Que é, aí a gente voltando aqui na tela principal, né, de configurações, aí a gente tem a opção dos áudios, né? Então, eu tenho como definir se eu quero que seja feito um bip, né, de pulsação, eu posso colocar sim ou não, e eu também posso definir se eu quero um áudio de respiração, um guia de áudio de respiração. E esse aqui, da mesma coisa da imagem motivacional, ele também tem essa questão de alguns custos, dependendo do que eu for escolher, tá? Eu também tenho a opção de colocar lembretes, né? Então lá na página de configurações, eu clicando em lembretes, ele vai me abrir 3 possibilidades de colocar alarmes. E aí eu posso escolher o horário que eu quero que esses alarmes toquem para me lembrar de praticar o treino, tá? Ou eu posso não colocar nenhuma opção. A última configuração aqui, a última opção, né, das configurações é essa parte de compras, né? Então tem aqui ele mostra o que eu já comprei, né? Então eu tenho essa opção que é para fazer os treinos, que já está comprado, e aí ele dá essas outras opções se eu quiser comprar. Então, o áudio guia, se eu quiser comprar, eu tenho a opção de comprar. As imagens motivacionais, eu tenho a opção de comprar. E aqui, esse que é um pouquinho mais caro, ele é para quem tem sensor, né? Então, não é uma opção que a gente iria comprar, porque se fosse para a gente utilizar sensor, seria um outro aplicativo, provavelmente, que a gente utilizaria, tá? Então, para usar com o sensor, com a câmera, né, sem ter nenhum sensor Bluetooth, é essa opção. Os valores, eles também variam, né, de repente, entre iOS e Android. Esses são os valores que estão aqui no sistema iOS. Pode ser que no Android os valores sejam um pouquinho diferentes, tá? Aí, vamos falar aqui como que a gente faz o treino propriamente dito, tá? Então, para a gente fazer o treino propriamente dito, eu tenho que clicar onde? Aqui em coerência. Em coerência, eu vou abrir a telinha, né, para começar o treino da variabilidade da frequência cardíaca. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o meu dedo lá atrás da câmera, né, tomando cuidado para não ficar em cima do flash, porque senão vai começar a me incomodar o dedo por conta da luz, tá? Então, eu tenho que ficar com o dedo o tempo todo lá na câmera para eu poder ficar pegando os meus batimentos cardíacos. Então, quando pega meu batimento cardíaco, tá vendo que ele começa a aparecer aqui. Como que eu vou fazer essa respiração? Enquanto a bolinha está subindo, eu estou fazendo o quê? Eu estou inspirando. Enquanto a bolinha está descendo, eu estou fazendo o quê? Eu estou expirando. Aqui no fundo, tá vendo que tem uma imagem? Aqui são as imagens motivacionais. Então, conforme você vai conseguindo entrar no fluxo, ela vai aparecendo, tá? Normalmente, a tela ideal para a gente poder acompanhar o treino é essa última tela aqui, que tem essa localização aqui verdinha, tá? Vocês viram que estava começando a fazer uma curvinha lá na primeira tela, mas quando eu mudei, eu me mexi, né? Então, conforme eu me mexi, eu me movimentei, deu uma desregulação aí no dedo. Por isso que a gente tem que deixar o dedo o mais sem mexer possível, né? E ficar numa posição confortável para poder fazer o treino. Porque toda vez que eu mexo, eu vou criando oscilações e vou tendo interferências na qualidade desse sinal. Então, quanto mais quietinho eu fico, melhor o meu treino de variabilidade da frequência cardíaca vai ser. Vocês viram que tá demorando um pouco para eu começar a ter uma coerência aqui, né? Então, eu fui me mexendo, tô respirando e
embora disso, ó, minha carga não tá maior aqui, eu tenho um monte de outras cargas que estavam aparecendo aqui também. Ó, agora que eu fui começar a baixar todo esse fluxo de energia aqui embaixo e começar essa concentração aqui. O que a gente precisa no treino respiratório é isso, que a concentração, né, esteja bem aqui. Então, quando vocês veem que essa concentração está bem aqui, que tá essa curvinha bem aqui nesse verdinho, isso está indicando que vocês estão fazendo o treino de uma forma apropriada, né? É esse o objetivo que a gente precisa ficar, com a maior carga, né, respiratória bem aqui. Por quê? Porque a gente está fazendo um ciclo de treinamento de 10 segundos e eu preciso deixar a maior parte da minha energia, da variabilidade da frequência cardíaca aqui, tá? Então é legal fazer o treino olhando aqui justamente por isso, porque você sabe se você está conseguindo atingir essa coerência ou não, né? Quanto mais estiver aqui, mais altinho estiver aqui, mais redondinho, mais alto e redondinho estiver aqui, melhor significa que está indo o seu treino respiratório, ok? Uma coisa que é legal ressaltar que quando a gente faz treinos customizados, ele não deixa a gente colocar uma opção de não ter uma pausa, né? Então ele fica aqui, fica aparecendo essa montanhazinha aqui, tá vendo? Mas as pausas, normalmente, elas não precisam ser feitas, tá? Então quando tá subindo, estando aqui em cima, eu ainda tô expirando. Começou a descer, desceu, eu tô expirando e vou subindo, tá? Então, é sempre essa regra que eu vou fazer. Essa aqui, ó, é o do Dr. Ohari, lá, que é 50-0, né? Tá vendo? Não tem o valezinho pra pausa, né? Mas quando a gente customiza, ele não deixa a gente deixar zerado. Então, se você for customizado e tiver normalmente é zerado, né? A gente não faz pausas, é só você fazer direto e descer, tá bom? Quando a gente termina, quando a gente clica aqui em histórico, a gente tem todo o histórico de todos os treinos respiratórios que a gente fez, tá? Aí é só clicar nessa setinha para ver os detalhes acerca desse treino que eu fiz. Então, o que a gente vai ver basicamente, né? Qual foi a média que você teve de coerência, né? Então, esse é o primeiro número que a gente tá vendo aqui e o segundo número é o máximo que você conseguiu. Então, a média foi 38, mas olha, eu consegui atingir o máximo de 100%. Às vezes eu posso conseguir, às vezes eu posso não conseguir. Então, quanto maior for essa média e quanto maior for o máximo, melhor vai ter sido o meu treino, tá bom? De tempos em tempos, eu vou pedir para vocês compartilharem um arquivo comigo, porque eu faço outras análises a partir desse arquivo. Então, como que vocês vão compartilhar esse arquivo comigo? Aqui no sistema da iOS, ele tem esse símbolozinho que é de compartilhar. Então, no Android eu não sei exatamente como que é, mas deve ter alguma coisa mais ou menos nesse sentido que é para compartilhar. Então, vocês clicam no arquivo, né, que vai estar sendo compartilhado. E aí, quando clica no arquivo que está sendo compartilhado, a opção que tem que ser escolhida é essa daqui, o de data file. Por quê? Porque eu quero que compartilhe o arquivo, não só os resultados. Quando eu compartilho aqui, ele manda só a fotinho dos resultados. Aqui ele me manda um arquivo que tem algumas informações que eu consigo transportar para um outro aplicativo para fazer uma análise de dados. Então, é por isso que precisa ser por aqui, tá bom? No iOS, quando eu clico aqui, já abre direto a tela do e-mail para eu encaminhar como e-mail. No Android, pelo que me falaram, abre uma tela para escolher o aplicativo. Aí vocês podem escolher para enviar e-mail, né? E aí vocês me mandam um e-mail. Então, ó, só para vocês entenderem, o que ele vai estar mandando? Ele vai estar mandando a foto, que é igual que vocês veem lá, mas ó, ele também me manda esse arquivinho, que é esse arquivinho que eu vou precisar utilizar para fazer outras análises, tá bom? Então era isso que eu tinha para explicar por hoje. Agradeço a atenção e bons treinos. Tchau, tchau!